Olá pessoal, hoje a gente fez a entrevista com o João Luiz de Moraes. Ele é um profissional que teve a formação em Ciências Econômicas na Universidade do Rio Grande do Sul. Também fez especializações diversas, inclusive cursos da ONU de Planejamento Econômico no Chile. E ele teve uma carreira aqui na cidade de Caxias do Sul, da indústria, começando pela Câmara de Indústria e Comércio, onde ele chegou a ser presidente da SIC, trabalhou como gerente financeiro na Marco Polo, depois teve 2 anos na presidência da Cummins Nordeste, em Salvador, na Bahia, e quando voltou para o Rio Grande do Sul, então ele entrou no grupo Randon. No grupo Randon, ele foi diretor administrativo e financeiro e também chegou a ser diretor de relações com o mercado e, posteriormente, quando estava já se aposentando, ele entrou então para o conselho administrativo da empresa. Na entrevista que vocês vão ver a seguir, vocês poderão ver assuntos como a organização para fazer uma abertura de sociedade de uma empresa familiar, onde tu precisa gerar uma diretoria executiva e um conselho de administração para fazer a gestão corporativa da empresa e não mais uma gestão familiar. Nisso também é importante que quando busque um novo sócio ou novos sócios, busque pessoas que possam agregar ao negócio, que possam ter novos conhecimentos, novas tecnologias, que possam ter facilidade para entrar em outros mercados, com língua estrangeira, com internacionalização. No vídeo vocês vão ter então um pouquinho da abordagem sobre o grupo Randon, como que foi feito a expansão, o que foi feito mais tarde para que a família fundadora pudesse ter um pouco mais de controle no grupo das empresas. Então aí foi planejado uma empresa holding que controla as outras empresas do grupo. E também é muito importante, e foi abordado na entrevista que vocês vão assistir, a profissionalização de todas as pessoas que trabalham na empresa. É muito importante que tu tenha profissionais certos nos lugares certos, profissionais que entendam da tecnologia do produto para que gere um produto com qualidade e que passe confiança ao cliente para comprar, ou seja, pessoas qualificadas, pessoas que entendam da tecnologia lá no chão de fábrica para produzir e pessoas que tenham capacidade e experiência para gestão da empresa, para gestão dos recursos humanos, para que a empresa ande com sustentabilidade. Espero que gostem e que comentem aqui para que vocês possam tirar suas dúvidas e vocês possam sugerir novos vídeos, novos assuntos para a gente trazer. Até mais! Olá pessoal, hoje a gente está com o entrevistado João Luiz de Moraes. Ele foi diretor e membro do conselho de administração da empresa Randon SA. A Randon é uma empresa do setor de transportes de carga. Ela é fabricante de implementos para transporte de carga e ela é uma empresa que começou familiar. Ela é considerada uma empresa familiar de fundação, onde 2 irmãos fundaram a empresa. Chegou um momento que o crescimento da empresa não era mais possível se não tivesse a entrada de novos sócios não familiares para poder agregar conhecimento e aumentar o capital da empresa para investir em novas tecnologias. O que foi necessário para essa entrada de novos sócios que não eram da família na empresa? Um detalhe desse tema que você abordou. Era uma empresa familiar aqui num bairrozinho da cidade e que não tinha mais espaço para crescer.
mesmo que quisesse aumentar a produção, lançar novos produtos, não podia mais ser naquele local. Isso implicava em conseguir ou construir uma nova fábrica, sair da rotina. Isso já implicava num choque de costumes e de dinheiro, porque precisava investir na construção, em equipamentos modernos para a produção e até o lançamento de novas peças e produtos que o mercado estava começando a exigir. Então, a empresa se construiu um pavilhão, mudou a fábrica e nessa época da mudança é que eu fui convidado a trabalhar lá também. Essa nova entrada de sócios na empresa gerou a necessidade de estruturar uma gestão corporativa, não mais a gestão familiar. Então isso trouxe a necessidade de se criar um conselho de administração e uma diretoria executiva. Nessa parte da diretoria executiva que tu teve a oportunidade então de entrar como diretor administrativo e financeiro da empresa. Essa nova entrada de sócios também trouxe novos objetivos. Um deles foi a exportação, né? O que tu tens para nos falar sobre essa parte de exportação, esse novo objetivo? Bom, a economia brasileira estava em expansão. E o mercado, principalmente latino-americano, estava se abrindo para essa indústria no Brasil. E foi nesse momento que a Randon achou que podia exportar produtos para esses países. Mas para isso precisava pessoas que pudessem se comunicar verbalmente, por escrito e também tecnicamente com os produtos, de acordo com as necessidades dos clientes lá do exterior. E então a empresa, mais adiante, passos na frente, se transformou em uma sociedade anônima, admitiu sócios com dinheiro e conhecimento para participarem da gestão da empresa e conseguiu, até entre outros, um coronel do exército que tinha experiência e falava inglês. E ele se aposentou como coronel do exército e esse foi admitido na empresa. E a legislação brasileira das sociedades anônimas também tem as normas, sociedade de capital aberto, que tem vários sócios, mas tem um sócio que manda através do conselho de administração. E então, nessas etapas, ao longo dos anos, eu entrei para a empresa e fui eleito diretor administrativo e financeiro e convivi, tive que viajar para o exterior e conviver com o sistema bancário aqui do Brasil todo para captar dinheiro, vender ações e transformar a empresa numa companhia de capital aberto e mais tarde criar uma holding para um grupo de sócios se associar, né, nessa holding, que é a nova sócia da empresa, a holding, não as pessoas. Essa criação da holding, ela veio de uma necessidade da família fundadora ter um maior poder, um maior controle do grupo Randon, que tinha se tornado um grupo de multi-empresas, onde diversas empresas com diversos acionistas. Então essa holding foi criada pela necessidade da família conseguir controlar melhor, ter um maior poder sobre o grupo
Exato. E foi formalizado então a holding. Também nesse período de expansão que teve do grupo, houve a necessidade não de sócios, pessoas físicas, uma pessoa com mais conhecimento, uma pessoa com poder de mercado já externo, por ter conhecidos lá, por ter clientes lá, mas sim a associação com novas empresas. Um exemplo que a gente pode comentar é a primeira joint venture que foi feita com a empresa master do grupo. O que foi buscado nessa joint venture? O que foi buscado nessa parceria com uma outra empresa? A primeira situação era a tecnologia. Outra empresa, outro sócio, digamos assim, era experiente na fabricação de determinado componente que queria se fazer no Brasil. Então, para trazer esse conhecimento, melhor trazer a empresa como sócia do que outro caminho que fosse viável. Admitir um ex-empregado, mas aí se trouxe a empresa como sócia e essa empresa abriu o mercado para a empresa brasileira exportar, vender para o exterior e deu certo durante uns anos. Aconteceu nesse período todo, não lembro bem como foi na economia, uma crise econômica brasileira, que a Randon, como outras tantas empresas, não conseguiram arrecadar os recursos necessários para pagar as contas, pagar funcionários e continuar tudo normal. Tiveram que pedir concordata preventiva, pedir em juízo para pagar as contas em 2 anos, que era simplificadamente na época. E isso implicava que ela tivesse uma direção, um diretor com competência técnica e administrativa, enfim, de administrar a empresa nos 2 anos que não ia pagar as contas, mas tinha que comprar matéria-prima e continuar produzindo, para sair da crise com uma situação mais saudável. E nesse período eu fiquei sendo o diretor financeiro da empresa em concordata preventiva. Eu que tratava com os juízes, tratava com os bancos, tratava com os clientes, no aspecto financeiro, e revelando a situação, mostrando os dados, para garantir que a empresa estava se recuperando, que daqui a 2 anos estava com as contas em dia e tudo normal. E foi uma técnica utilizada, a concordata preventiva, hoje em dia que a gente chama de recuperação judicial. A empresa conseguiu dar a volta por cima, conseguiu completar hoje, na atualidade ela já tem 75 anos, agora em 2020 vai para o 7º, 6º ano de empresa, de grupo, e queria pedir para te compartilhar um pouco o que tu poderia sugerir para novos empresários, o que os novos empresários devem buscar, o que eles têm que se preocupar em enxergar os problemas que podem vir, qual a forma de solucionar. Bom, em geral, uma situação dessa exige poucas atividades básicas. Uma é ter conhecimento tecnológico, é funcionário, diretor, ser com conhecimento da tecnologia da empresa.
é fazer o produto perfeito para que os clientes tenham confiança na empresa e realizem compras. Então ela vai tendo a entrada do dinheiro. E ter a entrada desse dinheiro, mas fazendo uma estrutura de capital que garanta o desenvolvimento tecnológico, que é o melhor, e desenvolva produtos, e ter as condições mínimas de crédito aos clientes que precisam. Eu vendo um produto tecnicamente perfeito, mas eu tenho que receber o custo, tenho que receber o dinheiro. Então eu tenho que ter essa relação com meus clientes de português, claro, toma lá da cá. Entra, vai o produto e vem o dinheiro. E ter um pessoal administrativo com competência de gestão. É saber administrar pessoas, administrar bens, fábrica, e administrar o mercado, comprar e vender corretamente. Não adianta comprar para pagar daqui a 30 dias e vender para receber daqui a 90, que aí ele está com um indício de uma crise financeira logo. Então, uma dica muito importante para quem está buscando abrir uma empresa, criar uma nova empresa, empreender, é tenha as pessoas certas nos lugares certos. Isso Ou aí. seja, tenha pessoas qualificadas, com habilidade, com conhecimento, com experiência, com liderança, para desenvolver as atividades, as tarefas respectivas de cada função. Uma empresa, ela é baseada nas pessoas que nela trabalham, e como tu pode comentar, a experiência, o conhecimento de uma pessoa que está lá operando uma máquina é necessário, é importante e deve ser com qualificação na área, na tecnologia, para poder fabricar o produto perfeito. Enquanto que é necessário conhecimento de gestão, de administração de pessoas e a administração de empresa, para gerir a empresa, para fazer toda a empresa andar com sustentabilidade. Exatamente. A pessoa certa no lugar certo. Eu posso, simplificando um exemplo só, botar um excelente técnico em contabilidade, que tem um bom relacionamento com o sistema, com os bancos, com as instituições oficiais e tudo, mas não sabe fazer funcionar uma máquina para produzir a peça lá na fábrica. Então tenho que ter uma pessoa para administrar as finanças, administrar a empresa, e uma outra com conhecimento suficiente para produzir. Escolher a máquina, escolher a matéria-prima e por aí segue. Bom, aí então fica a dica do vídeo de hoje, é ter as pessoas certas nos lugares certos. Isso com certeza vai ajudar a empresa a se perpetuar. E uma outra dica que a gente pode passar para vocês hoje é: a melhor forma de solucionar um problema é enxergá-lo, é percebê-lo antecipadamente. Então, antes do problema chegar, a pessoa e a empresa já estão atentas ao mercado para saber contornar a situação antes mesmo de ela existir. Essa é a dica mais importante que nós temos de hoje. Bom, o vídeo fica por aqui. A gente pode gravar novos vídeos com novos assuntos com o nosso convidado de hoje. Então, agradeço a tua participação no vídeo. Continuo à disposição. Obrigado.